Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os meus prezados irmãos e amigos. É com muita alegria e satisfação que mais uma vez recebemos a incumbência do Senhor nosso Deus para transmitir-vos a palavra do Senhor. Meus prezados irmãos, iremos dar início a mais uma série de palestras intitulada Enganos Satânicos entre os Adventistas do Sétimo Dia, por rejeitarem as 3 mensagens angélicas. Nós iremos falar do engano satânico que já está ocorrendo em nosso meio, certo? Uma contrafação da chuva cerúlea. Nós não iremos falar de todos os enganos, iremos tratar do falso reavivamento, da falsa chuva cerúlea que o diabo iria introduzir entre o povo de Deus adventista do sétimo dia. Nós rogamos a todos que acessem o meu canal e lá está disponível vários vídeos, principalmente uma série de vídeos que vem tratando da chuva cerúlea, que tem por título O Poderoso Anjo de Apocalipse 18. Nessa série de vídeos, ali foi mostrado, através da palavra de Deus, quando é que a chuva cerúlea vai começar a ser derramada. E ali foi demonstrado que somente no decreto dominical a chuva cerúlea vai ser derramada. Foi demonstrado que Apocalipse 18 representa o derramamento da chuva cerúlea, o alto clamor do terceiro anjo. Nós iremos mostrar que esses enganos têm varrido muitos adventistas do sétimo dia e irá se fortalecer cada dia mais. Antes do verdadeiro derramamento da chuva cerúlea, Satanás, ele vai e já está enganando o povo de Deus com respeito a esse tema. Muitos dizem que a chuva cerúlea começou a ser derramada em 2001. Outros dizem que os pastores, somente pastores, estão recebendo a chuva cerúlea, pois é um grande engano de Satanás. Nós iremos nesse momento orar ao Senhor e pedir suas bênçãos para darmos continuidade, para podermos falar segundo a palavra de Deus. Oremos então para pedirmos as bênçãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, somos muito gratos, Senhor, por tudo que tem feito a cada um de nós. Senhor nosso Deus, no nome santo de Jesus, eu rogo, Senhor, tuas bênçãos neste momento. Peço ao Senhor que venha nos perdoar dos nossos pecados, que o Senhor venha tirar todas as vendas dos nossos olhos, que o Senhor venha aguçar nossas mentes, que o Senhor venha abrir a Tua palavra aos nossos olhos, que o Senhor venha nos libertar, Senhor, de todo vício e defeito de caráter. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento, para que essa mensagem alcance o Teu povo, venha despertar a Tua igreja, e venha, Senhor Deus, desmascarar o inimigo e revelar, Senhor Deus, a verdade presente. Nos dê a Tua graça, a comunhão do Teu Santo Espírito, no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém. Paz e graça do nosso Senhor Deus, seja com todos os meus prezados irmãos e amigos. Meus prezados irmãos, é pela graça de nosso Senhor Deus que Ele nos concede o privilégio de darmos início a mais uma série de palestras. Como nós já falamos na introdução, o título de nossa palestra é Enganos Satânicos entre os Adventistas do sétimo dia. Nós iremos dar início com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 10 em diante. Iremos ler então 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 em diante. Diz o seguinte: E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos,
O versículo 10 diz bem claro que uma multidão de pessoas irão, já estão e vão receber a operação do erro, diz aqui o apóstolo São Paulo, por não ter amor pela verdade. O amor pela verdade. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O verdadeiro amor, o amor ágape, ele deu-se a nós. Então, da mesma forma, se nós amarmos a verdade, nós iremos nos entregar sem reservas ao Senhor nosso Deus. Iremos fazer uma entrega por amor. Iremos colocar tudo aos pés do Mestre. E o versículo 11 diz assim também, continua dizendo o versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Por que que Deus vai enviar a operação do erro? E para quem Deus vai enviar a operação do erro? Para aqueles que não têm o amor pela verdade. O versículo 12 diz que agora todos serão julgados por não ter amor pela verdade. Olha o que diz o versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O prazer na iniquidade. Antes tiveram prazer no pecado. Se alimentaram do pecado. Então Deus, ele diz bem claro, a operação do erro hoje está cirandando muitos e vai cirandar muito mais. Para quê? Porque não tiveram amor pela verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, antes tiveram prazer no pecado. Não tiveram prazer nas coisas de Deus. Vamos dar mais um passo adiante. O livro de São João, capítulo 5, o versículo 43. O comentário diz assim: esse princípio de engano, seguindo-se a rejeição da luz, é uma lei inalterada da história. Jesus declarou aos líderes judaicos: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então a rejeição da luz, a rejeição da verdade, logo em seguida vem a operação do erro. Eu marco o ano de 1888, no qual Deus enviou a preciosa mensagem à sua igreja. E ali a mensagem foi rejeitada. Deus, ele fez várias tentativas para despertar a sua igreja. E todas as tentativas que Deus fez foi rejeitada. Então, agora Deus tem enviado a operação do erro. Deus está enviando uma sacudidura por falsas teorias. Vai haver e está havendo uma contrafação da chuva serôdia. É o meio empregado por Deus para separar o trigo do joio, para separar as duas classes. E a palavra de Deus diz que Deus terá um ministério puro e leal, preparado e santificado para receber a chuva serôdia. Então, antes que a chuva serôdia caia, vai haver e está havendo uma sacudidura. Vai haver uma separação completa entre o pecado e os pecadores. O verdadeiro povo de Deus estarão separados completamente, irão se separar completamente do pecado e dos pecadores. Isso será feito pela palavra de Deus. O Grande Conflito, página 316, iremos ler o Grande Conflito, página 316, diz o seguinte:
Os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do Salvador. Os primeiros a alçar a voz para proclamar: acha-se ele perto. Os primeiros a advertir o povo a fim de que se preparasse para a sua vinda. Entregavam-se, porém, ao comodismo, sonhando em paz e segurança, enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu a sua igreja semelhando a figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas, e, no entanto, destituída do precioso fruto. Aqui, Ellen G. White, a profetisa do Senhor, vem fazendo uma narração do povo de Israel, dos judeus. Vem mostrando a condição do povo de Israel, da igreja de Deus daquele tempo, que se encontrava igual uma figueira estéril. Os líderes daquela nação, daquela igreja, que deveriam ser os primeiros a proteger aquele povo, a despertar aquele povo, eles estavam sonhando com paz e segurança. Eles estavam transmitindo uma falsa segurança para aquele povo. Eles estavam dizendo para aquele povo que eles não deveriam fazer nada, que eles estavam bem, que o pecado não era mais ofensivo aos olhos de Deus. Ela continua. Notava-se alardeada observância das formas da religião, enquanto faltava o espírito da verdadeira humildade, arrependimento e fé. Então, eles abandonaram completamente a integridade da religião e ficaram apenas com a forma, um formalismo oco, fazendo seus cultos, todo mundo indo bem vestido, sábado e domingo às quarta-feira, todo mundo dizendo que era a menina dos olhos do Senhor, o que unicamente poderia tornar aceitável o culto a Deus. Em vez das graças do Espírito, havia manifesto orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo, opressão. Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Aqui diz que uma igreja apóstata fechava os olhos às profecias de Daniel, as profecias de Jeremias, as profecias do Velho Testamento. Então ela fechava as portas, ou seja, ela estava em escuridão. Porque a profecia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aquela igreja, a igreja de Deus, vamos lembrar bem, ela só deixou de ser igreja de Deus no ano 34. Ela havia fechado as portas para a luz, para as profecias. Ela se encontrava em trevas espirituais. E aqui diz que ela era uma igreja apóstata. Ou seja, o fato de uma igreja entrar na apostasia, estar em apostasia, estar apostatada, ela ainda não deixou de ser igreja de Deus. Aqui ela ainda estava antes do ano 34. Deus só escolheu um outro povo depois do ano 34. Então, muitos dizem, não, a igreja adventista do sétimo dia não está em apostasia. A palavra de Deus diz que ela está em apostasia. Ela não tem apostasia, ela está em apostasia. A igreja adventista do sétimo dia está fechando as portas para a luz, assim como a nação judaica fechou as portas para as profecias. A palavra de Deus, o espírito de profecia, não está tendo mais vez dentro da igreja adventista do sétimo dia. Você não vê mais membros, pastores, levando os livros do espírito de profecia para os púlpitos da igreja.
não se vê mais. Então, vou reler um pedacinho aqui desse texto, diz: uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não abandonou nem permitiu que sua fidelidade lhes faltasse. Dele, porém, afastaram-se e separaram-se de seu amor, recusando-se a ela satisfazer as condições. Suas promessas não foram para com ela cumpridas. Esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e privilégios que Deus confere. Então aqui a profetisa do Senhor vem mostrando o que aconteceu e o que acontece com um povo, com uma igreja, quando ela não aprecia, não aproveita os privilégios e a luz que Deus tem a essa igreja. Ela diz mais: a menos que a igreja siga o caminho que ele abre à providência. Ela agora joga para os nossos dias. Ela agora está se referindo à igreja adventista do sétimo dia. Ela contou a história aqui, mostrou a história da nação judaica, o que aconteceu com eles, por eles fecharem as portas às profecias, à luz da verdade, e ela agora mostra, olha, foi um exemplo. Agora eu vou falar de vocês, de nós, adventistas do sétimo dia. A menos que a igreja siga o caminho que ele abre à providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Então, se nós como igreja, se nós como povo, nós como indivíduo, certo, não aproveitarmos as providências, aceitando todo o raio de luz, que seja de reforma para a saúde, que seja do sábado, que seja do santuário, que seja da justificação pela fé, que seja da humanidade de Cristo, que seja sobre conduta cristã, comportamento. Ela diz mais: aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, cada dever, no mínimo que seja, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. É o que está acontecendo conosco, é o que está acontecendo com a nossa igreja. A nossa igreja hoje está o quê? É uma igreja formalista. Não há mais a piedade vital. Ela continua: esta verdade tem sido repetidas vezes, ilustrada na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência, correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo porque tantos dentre os professos seguidores de Cristo recusam receber a luz do céu. E como aconteceu com os judeus de outrora, não conhece o tempo de sua visitação. Lucas 19:4. Então, a obediência requer uma cruz. Você praticar a reforma para a saúde, não comer ovo, não comer carne, não comer peixe, não comer açúcar, não comer alimentos refinados, requer uma cruz. Por quê? Nossa natureza ama essas coisas. Muitos de nós não queremos crucificar nosso eu, nossa carne, não queremos negar nossa vontade. E ela diz: se nós não crucificarmos, não aceitarmos, não formos abnegados, o mesmo que aconteceu com os judeus vai acontecer conosco, como já está acontecendo. Nós iremos ficar tão cegos, diz aqui Lucas 19:44, que não iremos compreender, não iremos ver, distinguir o tempo de nossa visitação.
Não iremos compreender derramamento de chuva serôdia, não iremos compreender juízo de investigação, não iremos compreender fechamento de porta da graça, não iremos entender os acontecimentos que estão à nossa frente. Iremos chamar as luzes de trevas e as trevas de luz. Ela diz, mas por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. Então, isso aqui é uma mensagem para os líderes. Bem nesse ponto aqui, é uma mensagem para os pastores, para os líderes, aqueles que Deus colocou como guardador dos rebanhos de Deus. Irmãos, quando Jesus Cristo encarnou-se no ventre de Maria, quando os anjos vieram dar as boas novas, eles não procuraram os fariseus, eles não procuraram os líderes judaicos. Eles foram aonde? Eles foram no campo, aos pastores que estavam tocando gado, homens simples, homens leigos. Eles foram aos magos do Oriente, homens que não eram israelitas. Por quê? Porque os líderes, diz o Desejado de Todas as Nações, página 36, que eles haviam se tornado os principais representantes do diabo. Eles haviam fechado as portas para a verdade. E Deus agora não podia se comunicar mais por esse canal. Nós estamos repetindo a mesma história. A nossa liderança, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está fechando as portas para a verdade. Está fechando as portas. O mundanismo invadiu a igreja, o espiritismo, a incredulidade. E Deus agora está se comunicando, transmitindo as suas bênçãos a um povo, a um grupo de homens e mulheres que aos olhos da nossa liderança não é nada. O Desejado de Todas as Nações, página 322, diz assim: não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. Envia-lhes luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição da luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Ela diz bem aqui que não é Deus que cega ninguém. É a rejeição da luz, é a rejeição da verdade que cega os olhos espirituais e endurece o coração, a mente. É a rejeição das 3 mensagens angélicas. É a rejeição da reforma pró-saúde. É a rejeição da conduta cristã. É a rejeição da verdadeira observância e santificação do santo dia do Senhor, do sábado. É a rejeição das verdadeiras músicas que Deus deixou na igreja. É a rejeição dos princípios eternos que tem cegado a igreja, que tem cegado a liderança. É isso que tem cegado a liderança da nossa igreja. Tem cegado a igreja também. Nós olhamos o canal Novo Tempo, que deveria ser um canal de bênçãos, mas ali nós olhamos o que? As mulheres de calças pintadas, de batom, cabelinho cortado igual o cabelo de homem. Os homens tudo afrescalhadinho, tudo de calcinha apertada, camisetinha de meia, camisetinha de homossexual, ensinando mentira. Estão ficando cegos. Por quê? Porque estão rejeitando a verdade. Estão rejeitando as 3 mensagens angélicas. Diz mais. É pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Muitas vezes o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, de seus servos, ou diretamente por seu espírito.
Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais. E a segunda revelação da luz é menos claramente discernida. Então, a cada rejeição de um raio de luz, vamos supor, irmão, que hoje Deus me deu a luz, eu entrei na igreja adventista, me batizei, fui batizado, e de repente alguém chegou para mim e me deu um livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, mostrando ali para mim que café faz mal. E eu gostando muito de café, e eu chego e digo, não, irmão, isso aqui não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver, e eu começo a dizer que não tem nada a ver. Eu rejeitei um raio de luz. A minha mente ficou um pouco obscurecida, a porta ficou mais estreita. Amanhã alguém traz a mensagem para mim, certo, da Reforma Pro Saúde, ou outra verdade para mim, e chega e mostra para mim, dentro da palavra de Deus, que o jogo de bola é pecado, é uma artimanha do diabo. Agora eu chego, amo tanto o jogo de futebol, eu digo, não, irmão, isso aqui não tem nada a ver, irmão. Então, cada raio de luz que eu rejeito, a minha mente fica mais obscurecida, mais emboltada. A cada passo o Espírito Santo está se afastando de mim. Chegará um momento que eu não sou mais despertado pela palavra. Eis como o princípio operou quando alguns pioneiros adventistas rejeitaram a luz ampliada da verdade do santuário. Nós iremos falar agora um pouquinho, jogar mais um pouco em frente, vamos para 1831 a 1844, mostrando aqui o que aconteceu quando os nossos pioneiros, muitos dos pioneiros, dos líderes daquela igreja daqueles dias, eles rejeitaram a primeira mensagem angélica. Vamos ver o que aconteceu, nós iremos ler Primeiros Escritos, páginas 55 a 56. Leiamos então. Vi então uma luz excessivamente brilhante, que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela, imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz, e esta se afastou deles. Olha o que aconteceu. O mesmo que aconteceu com a nação judaica por rejeitar a luz, olha o que acontece. Agora nós vamos vendo o mesmo princípio se repetindo no povo do qual Deus enviou a primeira mensagem angélica por meio de Guilherme Miller. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Então muitos saíram de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz, e esta se afastava deles. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele, no Santíssimo, e oravam, meu Pai, dai-nos o teu Espírito. Jesus havia agora passado do lugar santo para o Santíssimo. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. E eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Viu-os, ergueu os olhos para o trono e orar. Pai, dai-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Seu objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Então, Deus agora está enviando mais luz àquele povo e houve uma rejeição da luz. Eles não queriam entrar com Jesus para o lugar santíssimo.
E Jesus havia passado para o lugar santíssimo. Nós precisamos entender o que significa o lugar santíssimo. O lugar santíssimo representa a completa vitória sobre o pecado. O lugar santíssimo representa expiação. O lugar santíssimo representa dar fim ao pecado e introduzir a justiça eterna. O lugar santíssimo representa a reforma por saúde. O lugar santíssimo representa o dom de profecia. O lugar santíssimo representa a finalização da obra de Deus em nossas vidas. Isso representa o lugar santíssimo. E eles não queriam passar para o santíssimo. E estavam agora buscando a Jesus Cristo em um lugar onde ele não se encontrava. E ali o diabo soprou sobre eles uma força malévola, um falso reavivamento. E da mesma forma, irmãos, se nós não estamos acompanhando a Jesus Cristo ao lugar santíssimo, se nós não estamos buscando a vitória sobre nossos pecados, se nós não estamos crendo na vitória sobre o pecado, se nós não estamos entendendo o que é expiação, se nós não estamos aceitando o dom de profecia, se nós não estamos comendo do maná que está na arca da aliança no lugar santíssimo, nós estamos voltando ao lugar santo, nós estamos no lugar santo. Iremos clamar pelo derramamento do Espírito Santo, pela uma chuva serôdia, e o diabo vai causar esse reavivamento entre nós, como já está causando. Por quê? Porque estamos buscando a Deus aonde Ele não está. Que venhamos compreender essa mensagem, que é de suma importância compreendermos os resultados de rejeitarmos cada raio de luz. O que aconteceu durante todo o tempo e o que está acontecendo com a nossa igreja, como igreja, por rejeitarmos a luz das três mensagens angélicas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 707, diz assim: haverá muitos agora, como em tempos antigos, que se apegarão à tradição. Olha só. Que vai se apegar à tradição, muitos que vão se apegar à tradição, e adorarão aquilo que não sabe o que se trata. Vão se apegar à tradição, está adorando aquilo que eles nem sabem do que se trata. Deus despertará o seu povo, se outros meios falharem, heresias surgirão entre eles, que os peneirarão, separando o joio do trigo. Então Deus diz bem aqui, através da sua serva, se outros meios falharem, se a luz que Deus está enviando falhar, Deus agora vai enviar o quê? Heresias. Heresias surgirão entre nós. E essas heresias, diz a palavra de Deus, vai separar o joio do trigo. Então, aqui nós estamos vendo aqueles que estão aceitando o erro, aqueles que estão se apostatando, que estão crendo no erro, aqueles que estão rejeitando a Bíblia com o espírito de profecia, aqueles que estão rejeitando cada raio de luz que Deus enviou. Aqui nós estamos vendo uma separação, uma sacudidura, um falso reavivamento, um falso despertamento. A chuva serôdia habilita aqueles que suportaram cada prova durante as três fases da sacudidura, a levar o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Entendemos bem? Deus não vai derramar a verdadeira chuva serôdia, Deus não vai derramar a sua chuva serôdia sobre um povo que não foi provado, sobre um povo que ainda não foi sacudido. Nós precisamos passar pelas três fases da sacudidura. Nós precisamos ser sacudido e peneirado. Somente então Deus vai derramar a chuva serôdia sobre um povo que foi
provado e testado. Um povo que realmente refletiu o caráter e a glória de Deus. Unicamente aqueles que têm demonstrado mediante provas e experimentação que amam a Deus supremamente preferiram morrer a proferir ou praticar uma palavra ou uma ação errônea, pode receber a chuva serôdia. Se Deus concedesse a chuva serôdia a um povo faltoso, ou a um povo que não tivesse sido provado por todos os meios, muitos se desviariam do incentivo divino, por causa dos defeitos e falhas no caráter dos mensageiros. Então nós estamos vendo aqui o que Deus está fazendo. Deus está provando o seu povo, sacudindo o seu povo. E não vem com essa e dizer, não, está caindo pingo de chuva serôdia. Que pingo de chuva serôdia está caindo? Deus pode confiar esta obra unicamente a um povo santo. Se apenas o mensageiro estiver imperfeito, a obra será defeituosa. Assim, Deus permite que a sua igreja seja sacudida e peneirada para assegurar a autenticidade de seus mensageiros. Portanto, a preparação para a chuva serôdia efetiva-se mediante a preparação para permanecer inabalável durante as provas da sacudidura. Então, se nós passarmos pelas provas das 3 sacudiduras, então nós estamos aptos para recebermos a chuva serôdia. Hoje nós estamos passando por 2 etapas da sacudidura. A sacudidura causada pelo testemunho da testemunha fiel aos laodiceanos. E a sacudidura por falsas teorias. Ainda falta a sacudidura ao ser lançado o decreto dominical. Não há dúvida de que Satanás tem reservado a obra-prima de seus enganos para os eleitos, o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Apocalipse 12, 17, versos 19 e 10. Então Satanás está sacudindo, ele está provando, ele odeia um povo que ama a Bíblia e o espírito de profecia. Agora Satanás está colocando na mente de muitos adventistas do 7º dia que o espírito de profecia estão todos adulterados. Então por isso não é mais digno de ser lido. Olha a outra artimanha de Satanás. Certo? Uns são sacudidos dessa forma, outros passam a ter um ódio satânico aos testemunhos. Por quê? Os testemunhos mostram tudo aquilo que está cometendo. Primeiras Testemunhos Seletos, volume 1, página 64. Iremos ler então. Deus prova o seu povo. Jesus lida com eles pacientemente e não os vomita da boca em um momento. Disse o anjo: Deus está pesando o seu povo. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não havia tempo para desenvolver o caráter. Então tem que haver tempo para desenvolver o caráter. Um caráter semelhante a de Cristo. Um caráter perfeito. Muitos agiam segundo os sentimentos, não por princípio pela fé. E esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Que mensagem? A mensagem de 1888, as 3 mensagens angélicas. A mensagem do 3º anjo. Diz mais, atuou sobre seus sentimentos e excitou-lhes os temores, mas não realizou a obra. Que obra? A obra de formação do caráter, a mesma obra que Jesus realizou na sua vida, a mesma obra que Deus realizou lá que realizar hoje em nossas vidas.
mas não realizou a obra que Deus designava que fizesse. Deus leu o coração, para que seu povo não se enganasse quanto a si mesmos. Ele lhes dá tempo para que passe a excitação, e então os prova para ver se obedecerão aos conselhos da testemunha verdadeira. Então Deus diz aqui que ele dá tempo para que passe o excitamento. Hoje se vê muito excitamento nesses grupos no Facebook, muitos colocando mensagem e dizendo que é verdade da verdade presente, que é da verdade presente. Agora Deus vai começar a prová-los para ver se realmente é ouro puríssimo. Meus prezados irmãos, pela graça de nosso Salvador Jesus Cristo, Deus tem nos concedido o privilégio de transmitirmos essa mensagem. Eu agradeço a Deus por tudo. Nós iremos dar uma pausa, depois iremos dar continuidade a essa mensagem. Eu convido a todos que acessem o meu canal Despertai 1844. E vocês irão encontrar material disponível para nos ajudar a nos preparar para os eventos finais. Oremos ao Senhor nosso Deus, pedindo a sua graça e agradecendo a toda a bondade em nome de Jesus. Somos muito gratos, Senhor, por toda a bondade. Peço, Senhor, que me perdoe os meus pecados, que perdoe a tua igreja, desperte-nos, que o Senhor nos dá força, venha nos conceder graça, para que nós venhamos, Senhor Deus, deixarmos de pisar a luz, deixarmos de dar as costas para a verdade. Desperte-nos como povo, como igreja, como indivíduo, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, da tua igreja, de cada pastor, de cada membro, para que nós possamos, Senhor Deus, dar ouvidos à tua voz. Em não endurecer mais o nosso coração à tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.